Vamos começar pela polêmica, certo? A polêmica que está no ar nessas eleições, que foi, eu acho que a mais emblemática nesse momento, é a do Pablo Marçal, que entrou simplesmente do nada, do absolutamente nada, vazio, vácuo, ele entrou nas eleições 2026 como candidato à presidência. Ninguém esperava, ele ficou calado porque ele sabia que se ele ficasse falando, iam lascar com ele, obviamente. Então o que ele fez? Olha, vou entrar aqui escondidinho. Vamos ver a primeira entrevista que ele deu aqui, pelo menos que eu vi um corte, no podcast Inteligência Artificial? Não, Inteligência Limitada. Ele fez aqui, vamos ver o que ele fala, o que ele diz. Vamos fazer porque nós temos obrigação moral com o Brasil. Vamos ver aqui então a primeira entrevista que eu vi aqui do Pablo Marçal, o primeiro corte que eu vi pelo menos com ele, falando sobre a que ele veio, o que ele resolveu fazer, porque ele resolveu aparecer do nada nessas eleições. Pelo menos eu acho que é sobre isso o corte, né? Ou diz muito sobre isso o corte. Vamos ver. De todo mundo, Marçal tá válido ou não? Não tem Pois como é. subir no Essa é DAP se você não tiver a primeira certidão. pergunta. Qual é a justificativa para manter uma candidatura à presidência, mesmo que com a inelegibilidade Porque ela não decretada é- até 2031? ela não é transitada. Explica pra gente. Explico. Você teve outras que foram derrubadas. O que Não, aconteceu? é o seguinte, a primeira saiu, primeira instância, na segunda a gente reverteu. Tá. A segunda juntou os processos, ficou 4-3, ou seja, por um voto. E agora foi votar de novo, não teve o êxito. Agora tem um RESP, um recurso sendo julgado exatamente agora com o Tribunal Quando vai Regional ser isso, Eleitoral. mais ou menos? E a qualquer hora. Ah, é? Pode ser a qualquer hora? E se não tiver êxito, ainda não tem como parar a candidatura, porque ela não transitou em julgado. Aí vai subir para o Tribunal Superior Eleitoral. Mas qual o risco de você... se Ah, você o ganha, Lula não hoje assume? mesmo. Olha o feito que esse cara fez, né? Olha que loucura. Só no Brasil acontecem essas coisas. Ele estava, até então, com a candidatura suspensa. Disseram que ele não poderia se candidatar, estava inelegível. Né? E dizem que ainda está. Porém, o juiz eleitoral, não sei, liberou ele para poder concorrer às eleições. Se liberou ele para concorrer às eleições, isso significa, obviamente, que ele pode concorrer às eleições e que ele, inclusive, se ele ganhar, ele vai assumir, pô. Ninguém vai impedir ele de assumir se ele ganhar uma eleição presidencial, óbvio. Então, tudo indica que do nada o cara saiu e ainda vai conseguir concorrer e corre o risco, viu? Não esqueçam que em São Paulo ele começou como uma piada e sem verba pública, de forma completamente digital, ele chegou a desequilibrar as eleições, a ser um risco para o candidato principal, que era o Nunes, né? Então, vamos ver o que ele vai aprontar nessa eleição agora. Aí o TSE admitiu uma ação para inelegibilidade do presidente, porque ele pegou dinheiro público e colocou lá na Sapucaí para lá. Hoje, pode olhar aí. E aí ele pode ser O eleito... mesmo risco que eu tenho, ele também tem. Pode ser eleito e não assumir, é isso? Dependendo, pode parar dele antes também. É? Mas não, ali nós estamos falando do cara que tá com o chicote na mão, então acho difícil. Mas foi admitida a ação. Você consegue colocar em porcentagem qual é a sua chance de derrubar isso? Você fala de converter? 100%. Se eu converti uma. Vamos analisar a questão do direito, tá? Não é uma questão política, é muito pesada a política. Muita gente torcendo contra, pondo pressão. É um negócio assustador. De dinheiro, imagina quantos milhões que eu não tô gastando só pra servir o povo. Você tá falando com advogados. Negócio... Alguma coisa ele vai ganhar com isso, né, galera? Ele sabe que as chances dele ganhar as eleições é quase nula. Porém, tudo pode acontecer. O marketing é assim, o marketing de guerrilha, inclusive, o que ele faz, é assim, a qualquer momento ele pode ganhar. Então a gente não pode, não, ele vai perder, não sei, ter certeza. Mas muito provavelmente ele não é um dos favoritos a ganhar as eleições brasileiras. Porém, mesmo ele não ganhando as eleições em si, alguma coisa ele vai ganhar, principalmente com a influência que ele tem, os votos que ele vai tirar de outros candidatos. Isso vai dar força para ele até para negociar futuramente cargos, fazer a política, né, acontecer nos bastidores. Absurdo. Só que acontece o seguinte, em matéria de direito, não tinha nem regulação no TSE sobre os cortes. Os cortes que eu fiz foi antes da campanha. Só que esses partidos de esquerda que entrou contra mim,
entraram pra ferrar com tudo, porque o judiciário ele não age se não tiver provocação. Sim. Então, o PSOL, PSB, PT, essa turma todinha, PSB, eles entraram com essas ações pra me frear porque viu que eles não conseguiam ganhar na conversa. E aí, cara, eu Mas é tomei muita 257 processos, né, na última eleição. Caramba. 257. E uma pessoa tomar stand de processo, ela Tá, arruma isso outro é uma país e coisa- vai embora, né? Eu não, cara, eu sinto um chamado no meu coração. Isso é uma de coisa servir. Isso é uma coisa no Brasil que acontece que é perigosíssima. Já vem acontecendo há muitos anos, que é o assédio judicial. Muitos partidos, muitos políticos usam isso como arma para intimidar e calar não somente outros políticos, que aí até vai, porque tipo assim, não é que até vai, mas pelo menos o cara tem verba para isso. Tem como se defender. O problema é usar isso para o cidadão comum. E é o que acontece no Brasil. Partidos políticos usam o assédio judicial para calar o cidadão e os políticos brasileiros. Porém, por isso que entra aí que eu falo para vocês que eu sou a favor do Estado mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. Tem uma frase, inclusive, de um cara muito importante, que ele fala bem assim. Eu acho que ele foi um grande pintor, alguma coisa assim. Ele fala assim: quando o Estado teme o povo, estamos em uma democracia. Quando o povo teme o Estado, estamos numa tirania. Foi algum mecânico, pintor, alguma coisa assim que falou essa frase. Serei presidente do Brasil. Se o povo quiser prosperar mais rápido, eu vou ser nessa eleição. Se o povo quiser demorar, vai enrolando aí, colocando esse povo, essas brigas de torcida. Agora, se a galera levar a sério o que eu tô falando, a minha visão, a minha disrupção, eu acredito que a gente pode avançar como nunca antes na história. E explica para um leigo como funciona a parte a escolha de um partido, escolha do vice, como funciona Eu tô isso? muito satisfeito com o Leonardo, que ele foi homem comigo em 24. Ele teve muita proposta, inclusive em dinheiro e cargo e tudo pra barrar e jogar fora a minha candidatura. Ele foi comigo até o fim. Ele só falava: você não vai desistir não, né? Eu não. Eu vejo gente fazendo vídeo na internet falando: Marcelo quer vender a candidatura. Não vendi e não tá à venda. Não preciso disso. Vender seria vender apoio. É o que uma galera faz, tipo o da cadeirada. Os caras posicionam, fica ali tomando uma parcela, depois recebe um dinheirinho ali, uma mesadinha, um Para apoiar trenzinho. algum Pra outro sair. candidato. Ah, pra sair. E direcionar um pouquinho dos votos ali, né? O Datena, por exemplo, tinha 19, eu falei que ele ia terminar com 1, ele terminou com 1. Ele era a mente mais vulnerável que tinha ali, eu falei: essa aqui dá pra invadir sem senha, né? A cabeça dele. E aí acabou aquele episódio. Você faria diferente? Faria porque não ia dar o mesmo impacto, né? A mesma coisa, então tem que fazer diferente, né? Não, mas naquele dia lá. Cara, foi ele que fez, na verdade, né? Não foi eu que bati na cadeira. Ele tava me xingando de coisa que não era verdade. Eu falei em off pra ele parar. Ele não parou. Aquilo parecia mais o seriado do Chaves. Falei pro Nhonhó: não, para. Não parou. Eu sentei, entrei na cabeça dele ali, que era realmente a mais vulnerável daquela disputa, né? Você tinha percebido isso? Todo dia. Teve um outro debate que ele ia dar um. Mas ele queria, né? Vamos combinar que ele queria. Isso pra ele foi um marketing excelente pro Marçal. O fato dele levar uma cadeirada na fuça, nas costas, né? Na verdade foi nas costas, né? O fato dele levar uma cadeirada na fuça foi bom pra ele. Então, essa conversinha aí fiada de que ele que queria, pra mim não foi bom. Foi bom sim, foi ótimo pro Pablo Marçal. Agora, óbvio que foi errado, né? O Datena fazer isso aí. Mostra a parcialidade da justiça brasileira, porque não aconteceu nada com o Datena, nada. Tapa na minha cara, eu tava só esperando pra dar outro lado pra ele. O que você acha que foi aquela campanha, cara? Porque foi uma coisa que eu acho que ninguém viu alguma coisa igual, né? Vamos lá. Crescimento Alguém absurdo. falando com o coração. E você tinha falado aqui em outros lugares que eram ondas, né? Não sei quantas ondas Sim, você... eu parei na 18. Eu Eram tinha que bater quantas 21. ondas? 21 pra ser eleito. Eu O que acabei- eram essas ondas? Eu acabei de bater a terceira frequência, né? Quantidade de gente pensando, reverberando. Mas e é o quê? principalmente. São coisas pra hypar? Não é coisa de hypar, O que seria? É frequência mesmo. É de Então, parar. por exemplo, cada uma dessas, o que Por é? exemplo, aquele negócio com o Lincoln, aquele vídeo que eu ajudei ele e tal. Sim. Aquilo ali é uma onda. Aí você fala: tem um hype? Tem um hype. Só que um monte de gente tem hype, mas não gera essa onda, não sobe frequência. Mas O no povo caso não daquela entende. eleição, isso que eu queria entender. Fala Então, eu uma dessas medi. ondas. A questão da cadeirada foi uma onda, da carteirada foi uma onda, mas não é, Quando você mostra a carteira. não é a hypada. É o que você gera de sentimento e sensação nas pessoas. É o posicionamento. Sim, como as mas é pessoas te tão veem. explosivo
que isso eleva a frequência e faz com que quem te odeia inflame. É o efeito Então, vulcão. isso que eu percebia. Muito dessas ondas gerava mais ódio. Mas isso gera Não também se mais... ganha eleição majoritária sem uma quantidade expressiva de gente ficar contra você. Cara, me explica isso. Então Explico. é preciso que a galera odeie você, senão você Por não isso ganha. que o Lula fala loucura sem parar. É estratégia? Por exemplo, todo mundo, em tese, ganharia do Lula no segundo turno, sim ou Sim, não? sim. Mas ninguém marca 5 pontos. Todo mundo Na ganha primeira? dele. Por quê? Porque não é conhecido. Então Que eu você percebi. tem que ter força suficiente pra ir pro segundo, que aí você ganha. É porque é o seguinte, o país Aí a está rejeição, dividido. né? Você não pode ter mais do que 50% da rejeição. Por exemplo, uma coisa que ninguém tá falando e ninguém tá lendo é que quanto mais o Renan fica conhecido, mais rejeitado ele fica. Porque ele Pois fala é. mal da Enéas, ele fala mal de todo mundo. Aqui hoje vai falar mal da mãe. Se ele tivesse esposa e filha, ia falar também. Porque ele tá doidão, saindo falando mal de todo mundo. Mas isso é estratégia também, você acha? Ele Pra- quer ser conhecido, mas ele esqueceu que ele tem que ter um inimigo em comum. O objetivo dele é destruir Lula e Bolsonaro. Só que ele não fala do Lula. O objetivo dele é captar ativo do Flávio Bolsonaro. Ele quer pegar os votos do Flávio. Então, mas ele não vai conseguir. Não consegue. Tem uma juventude que tá curtindo e tal, óbvio, né? Mas isso tá empatado com a margem de erro. Isso, na hora do vamos ver, o povo olha e fala, poxa, você tem 8 meses, você não estoura, o que nós vamos fazer? Ele bateu 10%, você vai fazer uma previsão também pra ele? Você Ele acha não que bateu fecha? 10%, ele tá Não com bateu? menos de 4%. Ele tava comemorando agora Ele tá 10%. comemorando igual olhar a pesquisa de Santa Catarina. Esse Renan aí, pra mim, ele tá pro tudo ou nada, velho. É o que ele falou aí, ele tem o tempo dele, tão dando espaço pra ele. A imprensa toda entrevistando ele como se ele fosse uma pessoa sensata e com muitos votos, sendo que ele não é, todo mundo sabe. As pesquisas favorecendo bem ele. Se fosse um outro cara que não tivesse combinado ali, né, não fosse um teatro, pode ter certeza que iam tratar ele como o doidinho. O doidinho, o maluquinho que quer se candidatar, que não tem chance nenhuma. Como tá do lado do sistema ali, aí eles estão dando voz. Como achavam que ele ia tirar voto do Flávio, ele tá em tudo que é coisa. Só que aí chegou o Marçal, velho. Então agora vai ser muito difícil ele sair da margem de erro, velho. Vai ser muito difícil o MBL sair da margem de erro, bicho. E é o que ele tá falando. Quando verem que não tem pra lugar nenhum, vão falar, ó, velhão, você é o merda. E acabou. Onde o Flávio tá com 51 e o Lula com 17. Escolha o Brasil inteiro. No Brasil É uma- inteiro, é uma você vai tirar a pesquisa média. específica. Não tem 10% nunca. Vê a pesquisa pra gente. Eu acho que é numa pesquisa digital, né? Mas você acha A que ele pesquisa termina com digital, eu vi várias enquetes hoje que eu tô empatado com o Lula, pô. Ah, é? Então, quanto? Mas e ele daí? termina com quanto, você acha? E aí? Se ele continuar nessa estratégia, que eu vi que ele deu uma suavizada. Ah, é? Desde o debate lá com o Thales Gomes, ele deu uma Lá amenizada. na Sabatina, eu tava lá. Eu arrependo de ter mandado anular o voto. Ele começou. Primeiro ele criou o vulcão, Ah, que ele aprendeu com alguém. verdade, ele refez esse discurso sobre Isso, não mais vários. Ele vai ter que refazer outro? quase todos. É um negócio que fala de Enéas, de bater em dois lados. Você não bate em dois lados, só um retardado bate em dois lados. que é o que o Ciro fez, né? Não adianta bater. E aí o que aconteceu com ele, né? Por exemplo, o Lula. O Lula fez a coisa mais arriscada da história dele, tá? Ah lá, nessa ele tá com 4%, ó. Não tem como ele tá com 10%. É antimatemático. Tudo empatado, 4. Ó, vou te falar, ele pode chegar nisso com a desidratação de alguns candidatos. É, tá aqui. Tem outra? Tá, vamos lá. Então, 4% você tira a margem de erro, vai dar 2. Vou te falar, se ele continuar desse jeito, fazer uma análise preditiva, olhar pra curva de 47, 48 dias de eleição, ele vai terminar com 2. É porque também tem o voto útil, né? Cara, é o seguinte, ele tem o que tá acontecendo, ó? Ó, essa outra ele tá com 4 também. Na eleição tem 27% do eleitorado que não quer votar nem de um lado nem de outro, da polarização. E hoje em dia tá o quê? Aí, pois é, mas cadê os 27? Então, As pessoas não querem, mas admitem votar por não ver alguém pujante, por não ver alguém com resultado. Aí você pega, por exemplo, um adolescente de 40 anos, que deve imposto pro Estado, que não tem um menino com bronquite, não sabe o que é entrar na fila de um hospital com criança. Não tem uma esposa pra dar uma regulada nele, né? Porque Deus, quando criou a mulher, foi pra isso, ó. Eu sou a sua opositora idônea, vou pôr o terror na sua vida pra você prosperar. Esse cara não tem nada, nem o básico, velho. O cara com 40 anos, tá empatado com essa Mara de patrimônio, parece, lá do AP, Altas Aventuras, pô. Ó, O cara construiu o quê, mano? Tipo, juntou o partido dos Playboy e o cara quer vir com esperança. lá na Sabatina, o Thales... velho, que pancada, hein? Que pancadaria, hein, velho? Tudo indica que o Marçal não veio pra brincar, viu? Pelo visto, ele vai vir como uma fonte, como se diz, uma mão auxiliar aí do Flávio Bolsonaro. Porque, velho, não vai sobrar nada pro Renan, velho.
Ele vai voltar a ser o maluquinho que quer ganhar a eleição, tá ligado? O maluquinho que quer ser presidente. Já era, bicho. Que é, na verdade, o que é, tá ligado? É porque a imprensa tá fazendo isso porque achou que ele ia ser útil pra tirar voto do Bolsonaro, mas... Pelo visto, velho, ele não vai conseguir nem isso. Eu já falei, playboyzinho, não construiu nada. E o Pablo Marçal, velho, você goste dele ou não, ele tem moral pra falar, né, galera? Ele tem muito dinheiro, ele é coach, ele faz essa coisa toda. Então, vai falar o que do cara? O cara é milionário, pô. Inclusive, ele colocou 6 bi, né, na coisa, depois disse que foi engano, né? Velho, o cara é o rei do marketing. O cara é o rei do marketing. Pegou no pé dele não ter empreendido nada, né? E ele falou que É, eu acho que a resposta dele foi boa. Eu acho que a melhor resposta que ele deu até hoje foi nesse dia. Ele empreendeu em algumas coisas. Que empreender não é só ter a empresa, né? Agora, a questão de empresarização, acho que ele foi mal sucedido e ele tem mérito de ter o partido e tal, mas eu acho que ele tá... Ele tem só que prestar conta pra alguém que ajudou ele a montar o partido, e eles querem formar deputados, que é o que todo dirigente partidário quer, e depois eles vão... Velho, eles têm o partido justamente porque eles se juntaram ao sistema pra poder derrubar os candidatos de direita, velho. Isso aí tá meio óbvio, todo mundo sabe disso, todo mundo tá vendo isso, entendeu? Todo mundo tá vendo isso, velho. Ele se juntou pra poder derrubar os votos do Bolsonaro, derrubar, enfraquecer a direita. Aí ele vai conseguir fundar o partido, óbvio, velho, quem vai conseguir fundar um partido no Brasil? Quem vai conseguir fundar um partido no Brasil se não tiver com o sistema, velho? Nem Bolsonaro conseguiu. Você acha que alguém vai deixar alguém fundar um partido político no Brasil se não tiver contra Bolsonaro? Se não tiver com o sistema? Então não tem mérito nenhum, velho. O mérito de entrar pro sistema, de conseguir entrar pro sistema, isso não é mérito. Esses caras vão ficar aí enchendo o saco pra sempre, vocês vão descobrir que eles não são de direita. Pelas conversas desses caras palanques falando mal de Jesus. Já descobriram, tá? Eu queria contar um segredo aqui pro Pablo Marçal. Já descobriram. Todos sabem que eles não são de direita. Atacando fé. Esses caras, eles não são de direita, vou chamar de uma direita conservadora de verdade. Esses caras querem ser anti-PT, mas estão batendo na tecla errada, mas vai dar certo. Como você se posiciona, então? Esse esquerda, direita, conservador, liberal? Cara, eu sou conservador. Né? Eu sou conservador. Mas esse negócio da esquerda e da direita... O Vilela também é MBL, aí ele tá ali, ó, fingindo... Ah, tá, eu sou imparcial. Ele, eu preciso defender os meus amigos. Mas não pode, né, velho, falar nada. Então ele tem que dar uma de imparcial. É um jeito de nos dividir. Então, se é pra nos dividir, a gente tem que vestir uma camisa pra atacar o outro. A esquerda te fala o quê? Que você é extrema direita ou que é direita? Como que eles Eu sei lá, nem converso com esse povo. Que esse povo fala, mas isso é da Revolução Francesa, o Vilela. Onde eles sentavam, né? E quem começou isso foi a esquerda. E é interessante pro PT essa dicotomia, porque o cérebro tá preparado pro menos pior. Então você quer isso ou isso? O menos pior. O menos pior, qual que é Vasco ou Flamengo? É Corinthians ou Palmeiras? É Goiás ou Vila Nova? É Cruzeiro ou Atlético? Dicotomia só? Esse ou esse? Esse ou aquele. Você imagina, você percebe que o cara é bom de marketing, o cara entende, sabe o que tá fazendo, porque ele simplesmente está falando a linguagem do povo. Ele tá falando exatamente tudo que o povo fala, que o cidadão médio, que a classe média, o pobre fala. Vou votar porque não tem outro melhor. Vou votar no menos pior. Por isso que ele tá falando exatamente isso, velho. E é exatamente a linguagem do povo. Então, o cara é bom de marketing. O cara entendeu. Ele tem a percepção. Ele sabe como fazer a parada. Primeira coisa é falar esse cara é um risco, tá? Esse cara o que ele tá falando aí, ele é um risco. Ele pode ganhar as eleições. Não duvido que ele ganhe as eleições. Não duvides que ele pode ganhar a eleição, não. Que ele tá mostrando aí que ele sabe ler. É o que o Flávio não fala. O Flávio não fala isso. Vou votar no menos pior. Vote no menos pior. Ele tá falando a linguagem do povo, velho. Paria aí, por exemplo, num restaurante, a pessoa tá lá. 13 opções, né? Infelizmente, olha que número de merda. 13? São 13 candidatos a presidente. Você tem a possibilidade de ter 13 comidas, mas há 23 anos você come de manhã, de tarde, de noite Lula. Aí o cara fala, não, come Lula. Come não, o cara come frango, por exemplo.
Frango é, por exemplo, o MBL, um frango. E por que você acha que acontece isso? A Porque galera que os escolhe. partidos manipulam isso, pô. É isso. É isso, pessoal. Então é isso que tá acontecendo. Esse é o cenário que ele pintou aí. Ele veio literalmente para tirar votos do MBL e tirar votos de outros candidatos que estão contra ou que só se candidataram, só estão entrando na candidatura, para poder tirar votos da direita, para depois apoiarem o Nine, o Lula, o Molusco. Só isso. Então, ele deixou claro aí para aqui ele veio. E o Renan, velho, pelo amor de Deus, ele não é nenhum risco. Só a imprensa que fala essas coisas para poder, justamente para poder tirar votos da direita. Mas, velhão, sinceramente, velho, o cara que vota num candidato como o Renan é o mesmo que vota no Cabo Daciolo. É o mesmo que vota no Cabo. E olha que o Cabo Daciolo eu acho que ainda é mais sincero do que ele, tá? Ainda é mais sincero que ele. Pra quem vota no Renan é o mesmo que votar no Cabo da... É o mesmo que você ser terraplanista, pô. Você votar no Renan. É a mesma coisa. É você votar no cara que, pô, claramente o cara tá só querendo entrar ali pra tirar voto e se aliar ao sistema. Isso aí tá meio claro, tá meio óbvio pra quem tem um mínimo de neurônio, tá ligado? Isso aí tá meio... Deixa eu olhar aqui o que o pessoal tá falando. Deixe-me ver aqui o que estão falando no nosso chat, tá? Olha aí, 70 pessoas assistindo, 60 pessoas assistindo. Muito obrigado, tá? Pela presença. Vamos ver aqui o que falaram. Ixi, agora pra eu achar aqui, galera. De onde a gente parou? Não sei. Ó, que animação. Eu tô animado. Eu tô cansado, galera. Entendeu? Eu queria estar dormindo, eu queria, pô, mas é sempre bom ver um humorista que ama o que faz. Velho. Pô, velho, vocês também pegam pesado, né, velho? Eu tô cansado, pô. Eu tô animado, eu tô sempre animado, senão eu nem estaria aqui. Mas eu sou humano, eu canso. Eleições bostileiras. Eleições no bost... Que isso? Que isso, cara? Vocês também estão muito sem esperança. Verdade. Não sei do que ele tá falando aqui que é verdade, né? Enfim. Eu nem vou perder meu tempo. Eu nem vou perder meu tempo votando. Todo mundo já sabe quem vai levar. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu desconfio. Eu tenho quase certeza que o Molusco ganha, tá? Agora, tem gente que vota mesmo. No quê? Ah, vou votar no Caneta Azul. Tem gente que vota mesmo. Dentro do cenário que nós temos aí é uma opção. Essas eleições eu vou fazer o seguinte, eu vou votar em quem me entreter mais. Por isso que eu tô dizendo que por isso que eu tô dizendo aqui que o Pablo Marçal é um risco. Eu vou votar nessas eleições em quem me entreter mais. Trouxe entretenimento, me diverti, beleza, porque pelo menos eu tô pagando, mas tô tendo de volta ali em diversão e entretenimento. Agora você pagar para ser uma eleição totalmente merda, para eu votar no que todo mundo já sabe que vai acontecer, todo mundo já sabe quem vai ganhar. E aí você vai votar ali à toa, pô. Então, eu vou votar em quem me entreter. Por isso que eu tô dizendo, o Pablo Marçal tem grande chance de ganhar. Porque a pessoa pensa, pô, meu voto vai valer a pena, o cara me entreteu. Pelo menos nas eleições eu me diverti. Como eu quero o anarcocapitalismo, eu sou a favor do anarcocapitalismo, eu sou contra esse regime que estão criando. Não sou a favor da monarquia, mas do anarcocapitalismo. Tem gente que vota mesmo. Ah, tá. Quem mais? Flávio fraco demais. Flávio, mas a gente nem falou do Flávio ainda. A gente falou do Flávio? Eu não lembro. Muito bem, já que eu falei de anarcocapitalismo, eu vou pegar aqui agora um vídeo. Vamos ver esse cara aqui.